React do Raiz Tricolor. Bem, sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, sou tricolor de coração e esse vídeo aqui, ele é um vídeo onde eu vou reagir a alguma coisa que falaram do Fluminense que foi interessante. Uma delas é antiga e a outra é nova. Antiga leia-se 10 dias atrás, mais ou menos, tá? E a outra é nova, acabou de acontecer. Mas vai servir pra gente conversar um pouquinho sobre Fluminense. O primeiro dos reacts, que é esse daqui, enquanto você já vai deixando seu like aí embaixo, se inscrevendo no canal, vem da fadada, tão falada e tão amada por nós tricolores, a ESPN. Quando eu comecei na faculdade, eu sonhava, não em trabalhar na ESPN, mas eu tinha a ESPN como referência de conteúdo futebolístico de qualidade, de jornalismo esportivo. Muito, obviamente, encabeçado ali pelo José Trajano, mas também com PVC como referência. Não critico muito os profissionais que lá trabalham, assim, não, mas nesse final de semana o Jean Oddi, acho que não sei como é que se pronuncia exatamente o nome dele, acho que é Jean Oddi, um comentarista da ESPN, ele foi dar uma opinião sobre o John Kennedy. O John Kennedy era a pauta do programa, como vocês podem ver aí, ó. O John Kennedy, eu vou botar até a tela mais cheia aí, ó. O John Kennedy, assim, aproveitou a oportunidade. Números de John Kennedy na vitória do Fluminense contra o América. E aí tá lá, 90 minutos em campo, fez um gol, deu 3 chutes, tá o ranking dele dentro do time, né, disputando duelos e tal, papapá. Dito isso tudo, John Kennedy era uma pauta, vamos comentar o John Kennedy. Jean Oddi. E acho que você falava, né, da confiança quando você citou o Lopes e o Endrick no caso do Palmeiras, e acho que para esse caso a confiança ela é ainda mais importante, porque nós estamos falando de um jogador de apenas 20 anos, sem passagem por grandes clubes do futebol brasileiro, então ele vem da Ferroviária para vestir diretamente a camisa do Fluminense, né, é algo muito grande, é algo que muitas vezes... Aí você me complica, né, Jean Oddi? Porque não é que te soltaram, do nada, você tava ali num programa, tá beleza, a pauta aqui é Fluminense, vamos falar aqui, e do nada te perguntaram de um moleque reserva do Fluminense, do nada chegaram pra você e falaram assim, o Jean, e entrou hoje o Giovani também, né, o que você achou da atuação do Giovani? E joga assim, porque se fizesse isso, talvez o torcedor do Fluminense teria dificuldade, como por exemplo, na última quarta-feira, muita gente criticou a transmissão do Amazon Prime Video, que aí esse eu não posso botar aqui porque é só áudio, e aí tá no meio do jogo e tal, mais complicado, mas criticou o Beto lá do Charla, que tava comentando, né, o pessoal do Charla que fez a transmissão, o Cantarelli narrando e o Beto comentando, de que ele teria errado pedindo o Lelê. Uma hora falou, por que não bota o Lelê e tal? Sendo que o Lelê não pode jogar a Copa do Brasil pelo Fluminense, que ele já jogou pelo Volta Redonda. Mas, isso era algo que tinha no meu chat lá, enquanto eu tava fazendo a transmissão direto do Maracanã, no meu chat tinha gente lá falando meio assim, por que não bota o Lelê? Por que não bota o Lelê? Ou seja, os próprios tricolores estavam se confundindo um pouco disso, dele jogar, não jogar. Então isso passa. Agora, o Jean Oddi não, o John Kennedy era a pauta do programa, era a pauta. Era simplesmente... Vir aqui, ó, eu vou fazer isso exatamente agora, olha só. Vamos ver, ó, abrir uma aba do Chrome, era fazer assim, ó, John Kennedy. Rapidinho. Aí, não, na verdade não era rapidinho. Isso já aconteceu com você, não já? Você pesquisar John Kennedy e apareceu o presidente. Mas John Kennedy, Fluminense. Botou rapidinho aqui, você já vai ver que tem um monte de foto dele com a camisa do Fluminense comemorando o gol. Só isso aí já, tipo... Opa... Pera aí, a matéria que já aparece é John Kennedy admite vacilos. Se você clicar na Wikipédia dele em inglês, que vai estar aqui, você vai perceber que ele já jogou 34 jogos com a camisa do Fluminense. Ele já jogou pela Série A de 2020, já fez gol. Ele já jogou pela Série A de 2021, já fez 2 gols também. Já jogou pela Série A de 2022 também. Já fez isso tudo. Se você der uma pesquisadinha um pouco mais, você vai olhar aqui, ó, que ele fez 2 gols contra o Flamengo. Cara, era rapidinho de pesquisar. Só que a ânsia, o desespero pra falar do Palmeiras o tempo inteiro... E acho que você falava, né, da confiança quando você citou o Lopes e o Endrick no caso... Tem que citar o Lopes, tem que citar... Falta conteúdo e às vezes falta pesquisa, falta jornalismo. Algo que a ESPN não tem entregue já há um bom tempo. E eu vou abrir um outro aqui que a galera também reclamou muito e que eu acho que vale a gente abrir aqui o conteúdo pra gente poder comentar. É um momento propício pra poder comentar o caso da discussão do Ricardinho Martins e do Bruno Formiga sobre Germancano, logo depois do jogo contra o Sport em Cristal. Vamos vendo, eu dou os pausos aqui quando eu achar necessário.
Acho que tem né? outra coisa que o Fernando Diniz precisa, que é até um número que a Tainá já passou aí, que não é dividir responsabilidades, é achar outros responsáveis por decidir jogo. Pô, é muito... Você já falou o número do Cano? 16-2 É inacreditável. é muita loucura, assim. É isso. Nessa temporada você tem o Cano, por enquanto, 16 gols. O vice-artilheiro é o Ares com 2. Tipo assim, se você tem pontas... E depois todo mundo tem um. Se você tem pontas que tenham a capacidade de entregar mais gols, e o Keno já foi esse cara. Mas eu não acho isso um problema, Ares... não, pra ser bem sincero. Não, tá? não tô dizendo que isso é um problema. Eu acho que isso pode ser uma questão em algum momento da temporada. Que você não tem o Cano, que ele faça um jogo ruim, que ele se machuque, que ele seja anulado por uma boa marcação. Você precisa ter uma alternativa. O Fluminense por exemplo, não trouxe o menino lá do Volta Redonda? trouxe. Pra ser o Lelê. reserva dele? Ele estreou Mas- hoje, inclusive. Eu- Assim como o Thiago Santos. vamos ver, né? Não, mas é porque o sistema de jogo ele tá pronto. Tá Pra bola chegar toda hora no Cano. Tá pronto. E o Cano, de cada 3 que vai chegar 2, ele vai guardar. Mas, ó, outra Né? parada que eu acho que... Hoje ele perdeu uns gols que ele não costuma perder, Então, inclusive. se ele tivesse feito, ia fazer uns 8 hoje, Deixa- né? Porque fez O 2. Cano é um Formiga. cara que... Vamos lá, a gente vai seguir ouvindo aqui. Mas o que a gente já deu... ó, assim, eu já reclamei, já falei, enfim, já fiz reclamação de todo mundo. Mas o que vale estender o debate além do cortezinho que viralizou, que era só o Bruno Formiga falando, o Cano vai fazer... O problema do Fluminense é que o Cano faz todos os gols. A gente já entendeu o contexto no geral, que é, primeiro, Germancano nesse momento tinha 16, agora ele tem 19, tá? Germancano tem 19 gols no ano, quando ele falou isso tinha 16, e o segundo artilheiro do Fluminense é Keno, John Aras, Alexander e Nino com 2 gols cada um. Então, assim, é óbvio que os gols estão concentrados em Germancano, isso lembrando, pelo Fluminense. E aí acho que vem um ponto, que talvez falte aquele conhecimento do maluco do torcedor. Que é, por exemplo, o Ricardinho Martins até cita, não trouxe um menino lá do Volta Redonda, o Lelê? Exato. O Lelê jogou pelo Fluminense os primeiros 3 meses? Não, jogou pelo Volta Redonda. Aonde ele jogou, ele fez o quê? 13 gols. Na verdade, 14. Acho que ele fecha o Volta Redonda com 14, porque tinha um da Copa do Brasil. Dá pra clicar aqui e checar enquanto eu tô gravando o vídeo. Lelê fez no ano... exatamente. 14 gols pelo Volta Redonda, já tem um pelo Fluminense. Então, assim... Estão todos os gols no Germancano? Ninguém... Porque a reclamação do Formiga, e é o que eu falo que faz sentido, que é os pontas e os meias, depois eu vou falar dos meias do Fluminense, não fazem gol. E eu acho isso problemático. O Keno não tá numa fase artilheira, o Ganso não tá, nunca foi artilheiro. Você tem ali o Marrone, não fazia gol. Os pontas do Fluminense, os outros jogadores de frente não faziam gol. E aí você tem um jogo como contra o América Mineiro, em que no primeiro tempo travam o jogo do Germancano, isso pode se complicar. Germancano se lesiona, isso pode se complicar. Então eu entendo a lógica ali da reclamação, mas faltou esse olhar mais apurado. O cara que tá chegando do Volta Redonda fez 13. O outro que tá voltando da Ferroviária, e não vindo da Ferroviária, Jean Wood, tá voltando da Ferroviária, já tinha metido 6 no Paulistão, um time menor, e no Paulistão, num campeonato mais difícil. Enfim, o debate vai se prolongar mais um cadinho. E entenda o ponto. Olha como é que é uma discussão um pouquinho mais enriquecida de qualidade. Sai muito ali, da né? área, Sim, ele gera espaço. participa Se do você jogo. tivesse... O primeiro gol que ele faz é... É porque assim, é um Ele é si, muito né? Não bom, vai né? mudar. Nossa. Não vai mudar porque isso é uma característica do cara. O Muricy já reclamou 10 vezes e ele não vai mudar. Se o Ganso tivesse um pouco mais de fome de pisar na área pra decidir jogo, Que é o que o Lima o tem. Fluminense estaria muito bem entregue com um meia que pisasse na área pra fazer companhia ou complementar esse 9. E não tem, é só uma avaliação pro Sim, futuro. sim. Pra agora tá ótimo. O Fluminense, pra mim, teve um dos melhores trabalhos do ano passado e vai ter um dos melhores trabalhos desse ano. Só é um ponto pra jogos mais agudos, e isso é mais pra frente. Sim, para ganhar a Libertadores, eu acho que vai precisar dividir. Você vai ganhar a Libertadores com o Cano fazendo todos os gols do time? Por que não? Pode eu ser acho que a gente É a lógica que eu falei. já viu times, né, que... Opa! Aí eles vão ler superchat e as outras coisas, mas é a lógica que eu falei. Dá pra ganhar com o Cano fazendo gol? Dá, pô. A gente foi terceiro no Brasileirão, meu amigo. Com o Germancano fazendo tudo. A gente ganhou o Carioca com o Germancano fazendo quase tudo. Dá pra fazer? Dá. Agora, é um ponto. O que aconteceu contra o América Mineiro, o jogo se abre como? Com o Lelê entrando, com o John Kennedy jogando bem. O Germancano faz o gol? Faz. No segundo tempo ele tem a chance e faz. Mas quantas chances o Germancano teve nesse jogo? Só uma.
Depois lá no final ele tem um outro chute ali, porque ele bate a bola pra fora. Mas só teve um, ou seja, não era o jogo pro Germancano. Imagina se isso acontece numa semifinal de Libertadores. E a gente não tem o Lelê pra entrar no segundo tempo e pinta o glorioso Marrone. E entra no ataque o gigantesco Gabriel Pirani. Se a gente não tem as opções, se entra o Ganso, que não faz gol, né? Não é um cara que faz gol. Isso pode ser um problema, entendeu? A lógica do debate era essa. Então, assim, muita gente levou pra um lado de, tá reclamando que o cara faz gol. Não, pô, é óbvio, tá óbvio que o cara não tá reclamando que tá fazendo gol, pô. É óbvio. É um debate de, e se num momento do jogo precisar de outro? Aí é onde eu falo. Talvez aqui no Raiz Tricolor, ou lá no Canal 20, né, onde os 2 canais que eu participo, mas nos outros canais de tricolores também, pode entrar na parada dessa de, tá chegando o Lele e o John Kennedy, estão voltando, né, tá voltando o Lele chegando o John Kennedy, que você dá uma enriquecida. Acho que falei invertido, né, tá voltando o John Kennedy, chegando o Lele. Que dá uma enriquecida no debate, você tem tem formas de jogar, o Fernandinho pode encontrar, o Keno tá jogando muito aberto pela ponta, o John Arias também, os dois estão desesperados pra fazer gol e não estão conseguindo, a bola não tá chegando pro Cano e tal, o John Arias fez bastante gol no ano passado, você enriquece um pouquinho mais, é um passo além, quando você tem debate de qualidade também, que aqui no nosso meio tricolor, às vezes também tem uns debates, inclusive às vezes lá no Canal 20 também, que não levam a nada. Mas entende a diferença? E é isso que eu falo, a ESPN costumava ser referência. Era esse tipo de debate aqui, que eu citei dos mídias tricolores, ou até da mídia aqui da TNT nesse caso, que eu esperava da ESPN, não tem mais. É assim, eu acho que é muito mérito daquilo que o Fernando Diniz imagina como jogo de futebol. E aí ele tem um cara que é muito diferente, que é o Cano. Cara, eu acho que é muita coisa para um cara fazer o gol, para a bola chegar e ele definir como ele está definindo, vai continuar definindo, porque ele veio do Vasco fazendo 230 gols, o ano passado fez 600 e esse ano vai fazer 600 de novo. Então, se eu tenho no meu time um jogador como o Cano, eu vou armar para ele. Eu vou jogar para ele. E se eu não tiver ele, não sei o que eu vou fazer, mas se ele tiver lá, vai ser para ele que eu vou jogar. Então, eu acho que é muito bom ter o Cano. É ótimo ter o Cano, ninguém tá questionando isso não, é excelente. Mas é ótimo que o Keno entregue 15 gols na temporada, ele que entregue, que o Arias entregue 10, mas é disso que eu tô falando. Mas eu não tô falando do Cano, esquece o Cano. Não dá pra esquecer. O cara que faz 16 gols no ano. O Cano tá guardadinho aqui, ó, o Cano tá guardado, ele já deu... Entenderam a discussão? Pra ter parâmetro, no ano passado, pelo Fluminense, o Germancano fez 44 gols, um absurdo, ninguém faz mais do que ele no ano, no Brasil histórico. O John Arias guardou 16. O Ganso fez 9. Inflado pelas batidas de pênalti também, né? O Ganso fez 9, mas o John Arias estava lá como o número que o Formiga tá pedindo pro Keno esse ano. 16 gols, considerando que a gente fez um quarto da temporada, era pra ele estar com 4 gols. O Keno não tá com 1, se eu não me engano. Tem um só. No ano passado a gente viu o Manuel fazendo 7, o William Bigode fazendo 6, esses jogadores também podem aumentar o número. Mas nesse momento da temporada, o Germancano tinha menos gols, mas também era aquele time que rodava muito, ainda tinha o Fred, né? Fred fez 2 gols, né? Ao final da temporada ele termina com 2 gols. Então, assim, no final do ano a gente viu ter um número maior. Nesse momento, quem tá vendo os jogos do Fluminense sabe que Ganso não gosta de fazer gol, a gente já sabe, o Ganso prefere dar uma assistência do que fazer gol, e isso eu considero um problema pro Fluminense. E por isso que eu elogiei tanto a entrada do Lima e quero ver mais vezes o Lima no lugar do Ganso, mas eu quero ver o Ganso em campo. Então não sei como é que eu vou resolver essa equação aí não. Mas eu sinto falta disso também, mas a gente já viu o Lima cara a cara pra fazer gol, a gente algumas vezes, na temporada já fez um golaço inclusive, a gente já viu o John Arias também desesperado por gol, e o Keno eu acho que talvez foi a falta de rendimento no início do ano. E agora, enfim, calhou de não ter tido a chance ainda de marcar. Tem esses jogadores, o roteiro dos jogos tem permitido isso, tem o Lelê, tem o John Kennedy agora também pra dividir os gols. Talvez faltou esse detalhe a mais no debate. Mas o debate acaba depois ficando meio maluco, que é ótimo o Cano fazer muito gol, mas precisa de outros caras também. A bola não pode ficar presa só o Cano pra finalizar. Ele vai ter mais chances? Vai, mas vai ter alguém que vai saber anular o Cano. E se alguém anular o Cano e a gente não tiver outros jogadores que façam os gols, vai complicar a nossa vida. E aí numa dessa aqui, a gente é eliminado de uma competição num jogo ruim que a gente toma 2-0 e não consegue reverter depois. Apesar de ser revertido contra o Flamengo. Pra fechar aqui, vou deixar só mais um minutinho e a gente fecha esse react. Certo. Ele tá aqui. O Fluminense, em alguns jogos, vai precisar que o Keno meta mais gol, que o Arias meta mais gol, mas o time é que coletivo. O Ganso pise na área. A bola chega no Keno que vai procurar o Cano. A bola chega no Ganso que vai procurar o Cano. Tá, okay. A bola chega... É o ponto que eu discordo com o Ricardinho, que vai procurar o Cano se a marcação do outro time encaixar. A gente sabe que o Cano desvencilha muito bem na marcação.
Mas contra o América ele teve uma chance no jogo. Guardou, perdeu o pênalti. Mas guardou a chance que teve. Mas foi uma chance. No Arias que vai procurar o Cano. A beleza, bola aí- chega no André que vai procurar Pronto, o aí Cano. vamos supor- A bola chega no Thiago que chegou agora que vai procurar o Cano. Ok. Os caras vão procurar o Cano. Então, beleza. Aí tu pega um adversário qualquer que naquele dia anule o Cano. O que, Eu que tu não tinha percebido que ele ia falar exatamente isso logo depois. faz? Esses outros vão ter que resolver num É dia. disso que eu tô falando, Não, pô. mas por enquanto esses caras não precisam resolver. Porque tem um cara que tá então resolvendo. eles estão guardando isso em algum lugar sei, pra em algum momento Ô, Formiga, eu não sei tirar onde o eles suco estão Gummy guardando. da Ô, pochete. Formiga, eu não sei onde eles estão guardando. Eu A ironia ganha qualquer debate, tem esse problema, né? sei que até aqui a coisa tá andando e muito bem. Tá ótimo. De novo, pra mim foi a melhor atuação da estreia de Libertadores. Tô olhando lá pra frente. Lá pra frente. Eu acho que Você tá muito preocupado com o futuro, eu tô preocupado é com o presente. Eu acho que faz sentido, tá? O seu questionamento. O meu ponto é só. É meio natural você quase virar dependente. E eu acho que isso é o ruim. Você virar dependente de um jogador. Porém- Ao mesmo tempo, é quase natural isso É o acontecer City quando com- é com um o cara Haaland. que finaliza É isso. tanto, É o não? Haaland. Enfim, aí depois eles vão lá falar alguma coisa do City, vão pra outros debates do jogo do Fluminense. Mas acho que o ponto é esse. Assim, acho que deu pra entender, né? Esse react talvez sirva pra isso. De quando às vezes a gente critica o argumento, de quando às vezes a gente discorda só do argumento, a gente vai pro outro lado do debate, e quando algo é mal feito, né? Quando é uma opinião solta. Cara, teve um tweet até, o próprio Jean fez um tweet que eu olho esse tweet agora, ele fez esse tweet antes de comentar essa questão do John Kennedy, acredito eu. E agora ele perde qualquer sentido, né? Apesar do seu ótimo futebol, para brigar em todas as frentes, está claro que o Fluminense precisa achar, dentro do elenco, novas alternativas para o seu time titular. Por isso, nada melhor do que vencer como venceu hoje. No caso, é de ontem esse tweet, né? De anteontem para vocês, é de sábado. Com um time misto, show de Lelê e gol de Kennedy. Vamos lá. Eu até posso concordar com o que ele tá falando aqui, mas ele não faz ideia do que ele tá falando. Ele não faz ideia se o Fluminense precisa achar ou não dentro do elenco novas alternativas pro time titular, porque ele não faz ideia do elenco do Fluminense. Porque ele acha que o John Kennedy jogou na Ferroviária. E acabou, que nunca tinha jogado no Fluminense. É isso, assim, nesse ponto aqui a gente descredencia o cara. O cara agora vai ter que conquistar o credenciamento pro Raiz. Ele tá pouco se lixando também pro que o Raiz Tricolor tá pensando dele, né? Tem esse fato aí também. Mas a partir de agora também a gente vai pouco se lixar pro que o Jean Oddi fala. Oddi, não sei, repetindo, não faço ideia. Porque ele falando que o Fluminense... E é interessante, tá? Porque a mídia, no geral, da ESPN, pensa isso. O Fluminense não tem elenco. O Fluminense não tem elenco pra disputar o Brasileirão. O John Kennedy lá que veio da Ferroviária, tem o outro rapaz lá que veio do Volta Redonda, né? Fez um gol ali no Carioca, um gol contra o Flamengo, a gente viu esse jogo aqui. Agora vamos falar do Galo. Galo perdeu na estreia, hein? Será que se complicou pro título? O bom elenco do Atlético Mineiro, hein? Elenco vasto e tem dinheiro pra contratar, né? Tá sobrando dinheiro lá no Atlético. Agora vamos falar do Palmeiras, que é a nossa prioridade aqui, Palmeiras e Flamengo. Complica. Você passa a ter um debate que não é pautado numa opinião, numa discussão, numa visão. É pautado no que deu na minha cabeça aqui e não tem a mínima informação. Tamo junto, até a próxima, valeu.